E aí, vamos lá para nossa aula de geografia? Nós estamos no livro A Escola é Nossa, né, de geografia. Vamos usar as páginas 131 a 137, tá bem? Então, vocês vão prestar bastante atenção no que a tia Lúcia vai explicar. Isso aqui tem lá no livro. A tia Lúcia vai explicar lá para que vocês possam fazer aí, tá? São atividades bastante interessantes. Então, vamos caprichar, prestar bastante atenção lá, ok? A tia Lúcia vai abrir aqui, então, o texto que a gente vai usar, ok? Então, o texto de hoje se chama O Brasil Atual, tá? Esses dados, né, de 2011 já estão bem ultrapassados, né? Mas as coisas, o objetivo da unidade é mostrar a desigualdade social, que continua muito grande, né? Então, o foco maior continua, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu falo assim que é muito interessante essa página do livro, né? Que mostra, olha só, muitos grãos na mão de alguém, né? Sinal que, ó, preços altos e safra, recorde espalham riqueza pelo campo. Então, teve uma safra bastante grande, muita soja, né? E a gente percebe ao mesmo tempo, olha lá, um prato vazio. Insegurança alimentar. Brasil ainda tem 11 milhões de pessoas que passam fome. Como um país onde, né, planta, exporta alimento, tem gente passando fome. Né? O primeiro contraste do Brasil é esse. Então, eu falo exatamente, né, essa foto, essas duas fotos assim, falam exatamente a situação do Brasil, tá? Brasil, um país rico, mas com muitos contrastes. O que são contrastes? Desigualdades, né? Ó, muito alimento, gente passando fome. Vamos ver outro contraste aqui. Olha lá. Riqueza, a gente pode perceber, olha, um prédio, né, para morar aqui tem que ser uma pessoa que tenha condições, né, e pobreza. Olha a situação, né, do catador de papel. Certo? Olha o carrão, né, a riqueza e a pobreza. Nós temos um país onde muita gente tem pouco dinheiro ou quase nada. E pouquíssimas, ó, tem muito dinheiro. Não teria que ser o contrário? Esse montão de dinheiro para esse montão de gente? Pois é, esse é um contraste também. Uma pequena parcela da população possui uma pequena parcela com uma renda muito elevada. Grande parcela com quase nada. Olha outro contraste aqui, ó. Favela de um lado, grandes prédios, né, do outro. Isso é um contraste. É a pobreza e riqueza. E aí, aqui, ó, nós vamos decifrar aqui algumas palavras. Aqui é o código que vocês vão seguir, né? O anel vale A, a bola vale B. É sempre a inicial. O dado vale D, estrela vale E, a flor vale F, ilha vale I, a lua vale L. Então, vocês vão seguir mais esse aqui. Então, ó, qual é a palavra do número 1? Bola, então B. Relâmpago, R. Anel, A. Então, você vai descobrir aqui a palavra número 1. Descobre a palavra número 2. Descobre a palavra número 3, número 4 e número 5. Depois disso, o que você vai fazer? Embora o tananã, tá? Então, aqui vai estar Brasil. Então, embora o Brasil alcance safras de tananã recordes, milhões de brasileiros passam tananã. Então, vocês vão, depois de descobrir as palavras, vocês vão, né, na apostila de vocês, né, que foi xerocada, vocês vão completar as frases e copiá-las, tá?
Então, onde tem o número 1, você vai escrever o que... Então, vai copiar. Embora o tananã, o nome, seja... Alcance safras de tananã, né? Recordes. Então, vocês vão completar, tá certo? Essas frases que estão na apostila, ok? Bom, seguindo a numeração, tá? São 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 palavras, tem 5 espaços aqui, tá bom? E o espaço rural? E no campo? Né? Nós já trabalhamos um pouquinho sobre isso, falando do êxodo rural, né? Vamos ver aqui os contrastes, tá? Bom, vamos lá. A agropecuária moderna, ela envolve, né, técnicas modernas, tudo que tem de mais moderno. E a tradicional é aquela que realmente continua rudimentar, com as coisas antigas, tá? Então, olha, a agropecuária moderna tem o cultivo com o uso de máquinas, tratores, semeadeiras e colheitadeiras, né? Então, as máquinas fazem o trabalho. Aplicação de adubos e fertilizantes para melhorar a qualidade do solo. Então, grandes produtores têm aí, né, grandes, vamos dizer assim, recursos, né, dinheiro, para poder estar comprando do bom e do melhor para melhorar a qualidade do solo, garantindo assim uma boa colheita e um ótimo lucro, tá? Uso de sementes melhoradas, né? Sementes que são mesmo melhoradas em laboratórios, tá? Aplicação de vacinas e medicamentos nas criações de animais. Então, eles compram, né, as vacinas, sabem das melhores, né, acompanham os estudos e podem melhorar a qualidade também das criações. E uma pessoa, né, um pequeno, vamos dizer assim, sitiante, né? Eles usam o quê? Instrumentos simples. Eles não têm condições de usar tratores, né? O plantio e a colheita são realizados manualmente. Eles vão, né? São com as mãos que eles vão produzir aquilo tudo, né? As pessoas na enxada, né? Quando muito uma tração animal, como a gente pode ver aqui, né? Os animais são criados soltos, né? Eles não têm aquele cuidado todo. Muitas vezes, muitos não se vacinam, não são vacinados, né? Então, assim, a gente vê o contraste muito grande entre o grande, né, agricultor, o grande pecuarista, e o pequeno agricultor, pequeno pecuarista, tá? Então, a gente vê contrastes, né? Muita diferença entre eles. Depois, olha só, falando dos produtos do campo, né? O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, gente, tá? Então, ó, café, laranja, soja, cana, milho, sem contar nos animais, né? Grandes criações de aves, né? No caso das galinhas, dos bovinos, dos bois, né? E dos suínos, tá? Então, o Brasil é um grande produtor mundial. O Brasil tem muito alimento. E por que então que a gente percebe tanta gente passando fome? Isso se deve, e a gente já falou sobre isso, à distribuição desigual, né? E distribuição desigual é, ao mesmo tempo que a gente fala das terras, que tem lugares, né? Pessoas que não têm terra nenhuma e pessoas que têm muita terra, que nem usam essas terras, né? Mas também nos recursos, né? No dinheiro que a gente viu lá em cima, tá? Olha só, a distribuição desigual, né? No espaço rural, tá? A metade das terras destinadas ao cultivo e à criação de animais é formada por grandes proprietários com mais de 1.000 hectares. Chamadas de latifúndios, tá? Latifúndios são fazendas, tá? As grandes fazendas.
Por outro lado, cerca de 21% das terras destinadas às atividades agropecuárias estão divididas em pequenas propriedades com menos de 100 hectares. Aí a tia Lúcia pegou e deu aqui para vocês, deixa eu ver aonde, aqui ó, 1 hectare corresponde a 10 milhões de metros quadrados. Tá? 10 milhões de metros quadrados. Tá certo? Então, tem gente que tem, olha lá, mais de 1.000 hectares. Se 1 hectare são 10 milhões de metros quadrados, vocês imaginam 1.000 hectares, né? Então, vamos lá. No Brasil, muitos latifúndios não são utilizados por seus proprietários. São grandes fazendas, né? Grandes proprietários de terras, elas ficam lá ociosas, sem nenhum proveito. Para o governo federal, essas terras são classificadas como improdutivas, pois estão abandonadas e não são aproveitadas na atividade agropecuária, nem na agricultura, né, que é a plantação, e nem na pecuária, que é a criação, né? Então, essas terras estão improdutivas. Ao mesmo tempo, existem no país cerca de 80 mil famílias de trabalhadores rurais sem terra, envolvidos em movimentos pela posse da terra, vivendo tanto da periferia das cidades, quanto em acampamentos de trabalhadores rurais sem terra. Então, pessoal, a gente pode perceber aqui, ó, nesses barracos, essas tendas, né, onde essas famílias, né, montam os acampamentos, tá certo? E vão em busca mesmo de terras, né? Convém lembrar também que muitas pessoas aproveitam da situação, né? Nem todos realmente estão precisando de um local para se estabelecer, para fazer a casa. Algumas pessoas que não precisam, elas se infiltram no meio desse povo, né? E acaba o movimento todo entrando em descrédito, né? Mas a grande maioria, muita gente está sem teto mesmo, pessoal. O MST, né, os trabalhadores rurais sem terra, tá? Reivindica a reforma agrária, né? Por meio da posse legal das terras improdutivas, a fim de produzir e melhorar a qualidade de vida. Então, eles querem ter um pedaço de terra para poder plantar, para poder construir e melhorar a qualidade de vida deles, as terras improdutivas. Tá certo? Então, pessoal, o que a gente pode perceber nesse capítulo, né, de nome, o Brasil atual, né, é esse disparate, essa grande desigualdade social, tá? Uma terra com muitos alimentos e muita gente passando fome. Uma terra com muita riqueza, com muita ostentação, mas ao mesmo tempo pessoas humildes, né? Catando papel para sobreviver. Uma terra onde muita gente fica com uma parcela pequena do dinheiro, da riqueza. E pouca gente fica com a maior parte da riqueza. Tá? Onde a gente tem favelas em contraste com grandes prédios, grandes mansões, grandes bairros, né? Uma terra onde o produtor rural, existe uma discrepância muito grande, né? Uma disparidade muito grande entre os grandes proprietários de terras, né? E as atividades que eles utilizam para fazer com que essas terras produzam, e os pequenos proprietários, né? Então, a gente tem aí coisas assim absurdas. E é esse o mundo que a gente vive. É esse o nosso Brasil, tá? E aí, quando vocês forem para as atividades, aqui ó, a atividade que a tia Lúcia falou, vocês devem ler muito bem isso aqui, ó, porque as pessoas têm necessidades básicas, né? Existem coisas que são muito importantes,
tá? Então, tem uma aqui que fala das necessidades básicas de uma pessoa. Presta muita atenção que tem pegadinha, tá? Aqui vocês vão descobrir a letra, o número 1, a palavra 1, a 2, a 3 e a 4. E aqui, ó, vocês vão completar a frase toda, tá? Copiar e completar a frase, tá bem? Aqui, ó, a gente pode ver que é um minifúndio, né? Porque a gente vê a casinha, né? A gente consegue perceber a plantação, né? A roça. E aqui a gente perde de vista, né? Então, aqui é um latifúndio, tá? Minifúndio, né? A gente viu, então, que são pequenas fazendas, né? E latifúndios, grandes fazendas, grandes propriedades de terra, tá? Exportação a gente já sabe que é quando a gente vende para fora do país, né? Deixa eu ver o que mais. A tia Lúcia deixou aqui para vocês, 1 hectare corresponde a 10 milhões de metros quadrados. E aqui, ó, nós vamos relacionar, tá? Os fatores que contribuíram para que milhares de famílias deixassem o campo para viver nas cidades. Tá? A mecanização do campo, a tia Lúcia já falou com vocês numa outra aula, né? Que é onde as grandes fazendas, né, utilizam de robôs, né, de caminhões, tratores, né, com drones e tudo mais, né? A perda da terra, também já falou para vocês, né, por que muitas vezes isso acontece. A criação do Estatuto do Trabalhador Rural, que para uns foi importante, mas para outros, né, judiou bastante. E a qualidade de vida oferecida nas cidades. Então, vocês vão relacionar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 parênteses e 4 fatores, tá? Então, vocês vão relacionar. O que é a mecanização do campo? Acha aqui e coloca número 1. O que é a perda da terra? Acha aqui e põe número 2, tá certo? E assim nós vamos fechar a nossa aula de geografia de hoje, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido direitinho. Qualquer dúvida, vocês mandam para a tia Lúcia, tá bem? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.